O Hegel falou tanto da história, só esqueceu de uma coisa, que houve luta de classes durante essa história. Sempre houve uma classe de opressor e uma classe de oprimido. Então, como contar a história, sendo que pela história sempre vai haver assim, senhores feudais, vassalos, sempre vai haver o aristocrata, tudo, o escravo, sempre vai haver o proletário, sempre vai haver a burguesia. Então ele falou, então primeiramente, para nós conseguirmos formular uma dialética, nós temos que chegar e formular uma luta. Que aí ele fala dessa questão da luta de classes. E hoje, a luta de classes é uma coisa complexa. Não é tão fácil igual no século XIX, que tem o patrão e o operário. Hoje as coisas estão estratificadas, quer dizer, elas estão fragmentadas em muito mais pedaços. Então a gente entender, para a gente ser militante, a gente tem que entender os conceitos. A gente tem que entender o conceito contemporâneo da luta de classes. Mas o que acaba acontecendo? Hoje nós chamamos o médico de burguês, que segundo Karl Marx era a classe trabalhadora. Totalmente equivocado. Então, para ver como muitos termos do próprio marxismo, muitas vezes, são distorcidos. Que nem, por exemplo, hoje, uma das coisas que eu mais ouço, assim, por exemplo, as pessoas chegarem e falarem. Dois termos. Primeira coisa, peraí, você é adepto da esquerda? É adepto do socialismo? É adepto do comunismo? Porque muitas vezes eles já chamam nós direto de comunistas, sem saber que todo comunista primeiro precisa passar por uma etapa socialista. Aí ele chega e fala, mas por que você tem um iPhone? Por que você anda com tênis importado? Tudo bem, primeira coisa, definição de consumo de Marx. Porque o Marx, ele chega e fala, não, a sociedade, ele nunca falou que a sociedade deve viver primitivista, que não deve consumir. Não, a sociedade tem que se apropriar de tudo que o capitalismo nos ensina. Porque só quando a gente souber tudo do capital é que a gente vai mudar de página. É só quando a gente aprender tudo que o capitalismo nos ensinou, que a gente vai dar um passo adiante dele. Não é negar. Uma das grandes mentiras que eles chegam e eles colocam na história, isso é, nós temos que chegar e o que para eles? Muitas vezes eles imaginam que nós temos que andar assim, com chapéu de palha, tudo, esse tipo de coisa, uma roupa bem humilde, uma enxada nas costas e indo lá para o meio do mato. Agora veja, se faz importante separar consumo, capitalismo, de consumismo. Porque o capitalismo ele tem uma mágica que se chama gerar necessidades. O capitalismo cria necessidades. Entendeu? Então você não precisa simplesmente de uma roupa. Você precisa de uma roupa para fazer ginástica, que é fitness. Você precisa de uma roupa para ir trabalhar, que é elegante. Você precisa de uma roupa para ir na igreja, que é comportada. Você precisa de uma roupa para ir na festa, que é piriguete. Então, o capitalismo, ele tem uma coisa que ele cria fetiches. Porque ele diz que o que você tem acaba sendo reflexo do que você é. Então, na mercadoria, nas coisas do mercado, nas coisas que a gente compra, existe um fetiche. É isso que a gente precisa se ligar para não ser vítima do fetichismo que o capitalismo nos impõe.